Oi, bem-vindas a mais um episódio aqui no Diário SA, criado por Clayton. Hoje a gente vai mergulhar, dar uma olhada mais de perto no relatório gerencial de julho de 2025 de um FII bem conhecido aí no mercado, o BTG Pactual Logística, o BTLG11. A ideia é a gente tirar daqui o que realmente importa desse relatório, sabe? Entender como o fundo estava performando naquele momento e, claro, quais pistas os dados nos dão sobre a estratégia da gestão. É isso aí. Vamos olhar os números, as mudanças no portfólio, os resultados financeiros, enfim, tudo para dar uma visão bem clara da situação do BTLG11 lá em julho de 2025. Legal. Então, para começar, o que exatamente é o BTLG11? Para quem talvez não conheça tão a fundo. Bom, ele é um fundo de investimento imobiliário do BTG Pactual, né? O foco dele é total no setor de logística. Tipo galpões, centros de distribuição, esse tipo de imóvel, certo? Exato. E o objetivo dele é duplo. Primeiro, gerar renda com os aluguéis desses imóveis. Segundo, ganhar com a valorização deles ao longo do tempo. E distribuir os lucros para os cotistas todo mês, né? Essa é a parte boa. Com certeza. E vale adicionar uns detalhes importantes. A administração é do BTG Pactual Serviços Financeiros. E a gestão ativa mesmo, quem decide o que comprar, vender, negociar, é a BTG Pactual Gestora de Recursos. Entendi. Tem uma taxa de administração de 0,90% ao ano, que é calculada sobre o valor de mercado do fundo, tá? É um fundo de prazo indeterminado negociado na bolsa com o código BTLG11. Perfeito. É um peso pesado do setor logístico na bolsa, sem dúvida. E como é que estava a foto do portfólio dele lá em julho de 2025? O relatório mostrava 34 imóveis na carteira. Mas tinha um detalhe. 3 deles já estavam meio que com a placa de vende-se. Isso, em processo de desinvestimento, né? Exato. E a área bruta locável, a ABL, gigante. 1,3 milhão de metros quadrados. É muita área. Muita coisa. E um ponto que chama atenção. A concentração. 90% de toda essa área estava no estado de São Paulo. É o coração logístico do país, né? Total. E os indicadores-chave daquele momento, como estavam? A vacância financeira, ou seja, a receita que o fundo deixava de ganhar por espaços vagos. Estava bem baixa, né? Sim, só 1,9%. Um ótimo sinal, eu diria. Com certeza. O valor de mercado do fundo na bolsa, no fechamento de julho, era de 4,3 bilhões de reais. Isso dava R$ 99,94 por cota. Só que o valor patrimonial, aquele calculado com base no valor dos ativos, sabe? Era um pouquinho maior. R$ 104,21 por cota. Uma diferença pequena, mas existia. O famoso desconto sobre o VP. É. E olha que interessante o número de investidores. Quase 400 mil pessoas. Para ser exata, 393.465 cotistas. Muita gente investindo. É um número bem expressivo, mostra a popularidade do fundo. E por último, o W-Out, que mede o prazo médio dos contratos de aluguel. Estava em 5 anos. Bom, esses números realmente impressionam pela escala, né? Um portfólio enorme. Essa concentração em São Paulo tem seus prós e contras. Como assim? Bom, por um lado, está no principal mercado, onde tudo acontece. Mas, por outro, fica mais exposto se algo específico afetar a economia de São Paulo, entende? Entendi, faz sentido. Agora, a vacância financeira de 1,9% é excelente. E isso junto com um W-out de 5 anos, que é um prazo médio de contrato bem razoável. Isso indica estabilidade, né? Exato. Indica uma receita de aluguel bastante estável e previsível, pelo menos no médio prazo. Contratos longos, poucos imóveis vazios, parece uma receita de tranquilidade. Mas tem um porém, talvez. Tem. Contratos muito longos podem dificultar um reajuste mais rápido dos aluguéis se o mercado der uma aquecida muito forte de repente. Fica mais amarrado, né? Boa ponderação. E falando em receita, como foram os resultados de julho? Quanto o fundo distribuiu? Então, foram 0,78 por cota distribuídos aos investidores. Quem tinha a cota no dia 15 de julho, recebeu no dia 25. Certo. Fazendo a conta com base no valor da cota no fim de junho, isso dava um dividend yield anualizado de 9,4%. Nada mal, hein? Não, de jeito nenhum.
Um rendimento bem atrativo. E o interessante é que o relatório mostrava que o resultado financeiro do mês, não teve grandes surpresas em relação a junho. Então reforça aquela ideia de estabilidade. Justamente, aquilo que a baixa vacância e o WALT já sugeriam. O resultado vem basicamente da receita imobiliária, os aluguéis. Aí você tira as despesas dos ativos, tipo IPTU, condomínio, manutenção, soma a receita financeira, que é o rendimento do caixa do fundo, Certo? e, por fim, subtrai as despesas do fundo, taxa de admin, custos da gestão, essas coisas. Foi um mês, assim, bem estável nessa linha de resultado. E olhando para trás, esse valor de 0,78 por cota, ele já vinha sendo pago nos meses anteriores de 2025, né? Mostrando uma consistência. Sim, vinha se mantendo nesse patamar. E para frente, a gestão deu alguma sinalização, alguma projeção? Deu sim. O relatório trazia uma faixa de projeção de distribuição para o segundo semestre de 2025, algo entre 0,77 e 0,83 por cota. É uma estimativa, claro, mas ajuda o investidor a ter uma ideia do que esperar, né? Exato, é uma referência importante. Depois teremos que ver se confirmaram isso nos meses seguintes, claro. Com certeza. Agora vamos para os destaques do mês, as movimentações mais estratégicas. E teve notícia boa, né? Uma renegociação de contrato. Teve sim, no BTLG Jundiaí. Isso. Conseguiram fechar uma renegociação importante lá. A área envolvida era uns 10% do total do galpão, mais ou menos. E o resultado foi um aumento bem expressivo no valor do aluguel. 31% a mais. Pois é. E o que é fascinante aqui não é só esse aumento pontual, sabe? É o efeito acumulado. Como assim? Com essa negociação, o relatório mostrava que cerca de 80% da área total do BTLG Jundiaí já tinha passado por renegociações recentes. E o ganho médio de aluguel nessas áreas foi de 20%. Nossa, 20% na média. Exato. Isso mostra uma gestão realmente ativa. Não é só manter o inquilino, é buscar ajustar os aluguéis para cima, alinhar com o mercado e, claro, gerar mais valor para o fundo. É a gestão buscando destravar valor, né? Exatamente. Agora a questão que fica é, esse ritmo forte de renegociação com ganhos tão expressivos, será que isso é sustentável a longo prazo? O mercado sempre permite isso? É uma ótima pergunta para se pensar. E essa geração de valor nos contratos parece que refletiu na avaliação dos imóveis, né? Teve a reavaliação. Teve. O portfólio todo foi reavaliado por uma consultoria independente, a Cushman & Wakefield, em julho. E, na média, os imóveis se valorizaram 3,32% em relação à avaliação de um ano antes, lá de junho de 2024. Ok, 3,32% na média. E adivinha quais foram os destaques? Justamente os que tiveram revisões recentes. O BTLG Embur subiu 11,5% e o BTLG Jundiaí, aquele da renegociação, 7,9%. A ligação é bem clara, né? Gestão ativa nos aluguéis, impulsionando o valor do ativo. Mas aqui acho que vale uma análise um pouquinho mais crítica. Manda ver. Essa valorização média de 3,32% em 12 meses, num período que teve inflação. Significa que, na média, a valorização real foi pequena. Mal acompanhou a inflação oficial do período, talvez. Interessante esse ponto. Isso sugere que, tirando esses casos de sucesso, como o Embu e Jundiaí, o resto do portfólio pode não ter tido uma performance tão brilhante em termos de valorização real, sabe? Mostra o quão dependente o fundo é dessa gestão ativa para entregar ganhos reais acima da inflação. Entendi a ressalva. E é importante lembrar também que a cota patrimonial final, aquele R$ 104,20, não é só o valor dos imóveis, né? Ela já considera dívidas, outras obrigações, dinheiro a ser distribuído. Certo, o valor líquido. Exato. E a avaliação também capturou pontos negativos, o que é normal. O BTLG Cotia, por exemplo, desvalorizou um pouco pela proximidade do fim do contrato, que ainda estava em negociação na época. A incerteza pesa. Pesa. E o BTLG Cabrilva também teve impacto negativo por causa de uma área vaga que existia lá. São os lembretes de que nem tudo são flores, né? Verdade. Por outro lado, um dado positivo. Os ativos que eles compraram em 2024 tiveram uma valorização de 4,36% sobre o custo de aquisição. Isso valida, pelo menos em parte, aquelas decisões de compra mais recentes. Bacana essa visão mais completa da valorização.
Mudando de lado agora, falando de vendas. Desinvestimento. O fundo recebeu uma grana em julho, né? Foi a primeira parcela da venda do BTLG Campinas, 13,9 milhões de reais. E essa transação sozinha gerou um lucro contábil de mais ou menos 10 centavos por cota, 0,1012 reais. Esse lucro entrou no resultado do mês de julho. Bom para distribuição, então. Sim. E ainda tinha um saldo a receber dessa venda, 16,4 milhões, que estava previsto para o fim de 2025, lá para o quarto trimestre. Olha, isso se encaixa perfeitamente na estratégia que o BTLG11 sempre fala, a tal da reciclagem de portfólio. Explica um pouco mais. Eles têm um histórico bem forte nisso. O relatório mencionava 771 milhões de reais em vendas nos 3 anos anteriores. A meta declarada é vender todo ano algo entre 12% e 15% do valor do patrimônio. É bastante coisa. A lógica é vender ativos que já amadureceram ou que atingiram um preço que a gestão considera muito bom, realizar esse lucro E usar o dinheiro para quê? para buscar novas oportunidades que possam gerar ainda mais retorno. Comprar outros imóveis talvez mais modernos ou em localizações melhores. É uma estratégia inteligente, mas que depende muito de timing, né? De encontrar bons negócios tanto na venda quanto na compra, o que nem sempre é fácil no mercado imobiliário. Com certeza. E para ter dinheiro em caixa para essas oportunidades, o fundo estava com uma emissão de cotas rolando, né? A 14ª emissão, exato. A primeira parte dessa captação foi fechada em julho e eles levantaram 127,5 milhões de reais. Um bom montante. Sim, e o objetivo era claro, fortalecer o caixa, ficar preparado para ir às compras se surgissem bons negócios. A oferta ia continuar aberta até setembro. E falando em compras, tinha uma possibilidade no radar, né? Algo maior. Tinha. O relatório mencionava uma potencial aquisição do portfólio de outro FII, o SARI 11. Certo. Naquele momento, ainda estava na fase de diligência, aquela análise profunda dos ativos, documentos, antes de fechar negócio. Isso levanta uma questão importante sobre o futuro do BTLG11, sabe? Será que a estratégia é crescer também via consolidação, comprando outros fundos ou portfólios inteiros? Seria um movimento grande. Exatamente. Um movimento grande, com potencial para transformar o fundo, deixar ele ainda maior. Mas também traz desafios, né? De integrar os ativos, as operações, é algo para ficar de olho. Com certeza. Vamos dar uma espiada agora em quem ocupa esses galpões todos. Quem são os inquilinos do BTLG11? Boa. A base é grande. São 72 locatários diferentes. Mas como é comum nesse mercado, existe uma certa concentração. Os 20 maiores clientes respondem por 70% da receita total. É uma concentração relevante. Sim. E entre os principais nomes, a gente tem gigantes, empresas bem conhecidas. Açaí, com 7% da receita, DHL, com 6%, Unilever, também com 6%, Seva Logistics, com 5% e até a Amalon, com 5%. Nomes de peso, sem dúvida. E olhando a composição dessa carteira por setor? Como fica? O setor de logística e transporte é o dominante, claro. Responde por 47% da receita. Depois vem alimentos e bebidas, com 14%, varejo com 13% e e-commerce também com 13%. Bem diversificado nesse sentido. E os tipos de contrato? A maioria, 65%, é contrato típico, aquele mais padrão do mercado, e 35% são atípicos, geralmente aqueles feitos sob medida para o inquilino, mais longos com multas maiores. Entendi. E um ponto crucial que a gente já falou indiretamente, o indexador. 97% dos contratos são corrigidos pelo IPCA, o nosso índice oficial de inflação. Isso protege a receita do fundo contra a desvalorização da moeda, né? Fundamental. E como a vacância financeira estava em 1,9%, a gente pode inferir que a vacância física, a área realmente vaga, também era muito baixa. Os imóveis estavam bem ocupados. Ótimo. E a saúde financeira do fundo? Ele estava muito endividado em julho de 2025? Essa é sempre uma pergunta importante, né? Sim. Mas pelo relatório, a situação parecia bem confortável. O nível de alavancagem medido pelo LTV, Loan to Value, que compara a dívida líquida com o valor dos ativos, estava em apenas 2,9%. 2,9% é baixíssimo. Muito baixo mesmo para um FII desse porte. Pois é. E a dívida total vinha de CRIs,
os certificados de recebíveis imobiliários. Que são aqueles títulos de dívida garantidos pelos próprios aluguéis, né? Isso. E o saldo total desses CRIs somava 135,7 milhões de reais. Exato. E além do LTV baixo, o perfil dessa dívida também era positivo. O prazo era longo, a maior parte vencendo só depois de 4 anos. Isso evita pressão no caixa no curto prazo, dá fôlego para a gestão. Tranquilidade para operar. Exatamente. E o custo médio era considerado bom para a época. IPCA mais 5,91% ao ano. Naquele momento, isso era até mais barato do que o governo pagava em títulos públicos indexados à inflação de prazo parecido, as NTN-Bs. Que interessante. Sim. O relatório, inclusive, mostrava um gráfico com a projeção de pagamento dessa dívida, a amortização, indicando que o LTV cairia ainda mais nos anos seguintes, praticamente zerando lá por 2031. Mostra uma gestão financeira bem conservadora, bem prudente nesse aspecto. Legal. E para a gente ter uma perspectiva histórica, como foi a evolução do BTLG11 ao longo do tempo até aquele ponto de julho de 2025? A trajetória é impressionante. É, né? O crescimento do número de cotistas explodiu. Saiu de uns 2 mil lá em 2018 para quase 400 mil em 2025. É muita gente entrando. Um aumento exponencial. Total. O volume de negociação das cotas na Bolsa também disparou, o ADTV, que eles chamam. Isso mostra a liquidez do fundo, né? Facilidade para comprar e vender. Fundamental para muito investidor. E o mais importante, talvez, para o investidor de renda, a distribuição média por cota acompanhou essa evolução. Saiu de 0,33 lá no começo para aquele 0,78 que a gente viu em julho de 2025. É um crescimento expressivo no rendimento também. E essa trajetória toda se reflete na rentabilidade histórica, né? O BTLG11 tem entregado consistentemente bons resultados. Superando benchmarks importantes. Sim, superando o IFIX, que é o índice dos FIIs na Bolsa, em várias janelas de tempo. Só para dar um exemplo que estava no relatório, nos 24 meses terminados em julho de 2025, o BTLG11 rendeu 18,6%. E o IFIX? O IFIX ficou em 10,4% no mesmo período. Ou seja, o BTLG11 rendeu quase o dobro do índice no período. Ele também se mostrou competitivo contra o CDI líquido e, dependendo da janela, até contra o Ibovespa. É um histórico que, sem dúvida, chama atenção. Show de bola! Então, fazendo um resumão rápido do que a gente viu nesse mergulho no relatório de julho de 2025 do BTLG11. Vamos lá. A gente encontrou um fundo grande, um gigante logístico, com receitas de aluguel que pareciam bem estáveis naquele momento. Uma vacância minúscula, mostrando o sucesso em manter os imóveis ocupados. Isso. Vimos também um ponto forte nas renegociações de aluguel, que ajudaram a valorizar os imóveis, embora com aquela ressalva da valorização média. Exato. A gestão ativa fazendo a diferença ali. Além disso, uma estratégia clara de reciclagem, né? Vender alguns ativos para realizar lucro e reinvestir. E tudo isso com as contas em dia, uma dívida baixa e bem gerenciada. Exatamente. A fotografia de julho de 2025 mostrava uma gestão focada em duas frentes principais. Otimizar ao máximo o portfólio que já existia, principalmente via renegociações e mantendo a ocupação alta. E, ao mesmo tempo, ficar de olho no mercado para capturar novas oportunidades de crescimento, seja comprando imóveis pontualmente ou até, quem sabe, outros FIIs, como o caso do CEAR11 sugeria. Mesmo num cenário econômico que ainda pedia cautela, né? Exatamente. Mesmo num cenário que exigia cautela. A consistência nos rendimentos distribuídos e a valorização patrimonial, ainda que com as ponderações que a gente fez, eram um reflexo dessa abordagem equilibrada da gestão. E essa análise toda nos deixa com algumas pulgas atrás da orelha, né? Algumas perguntas para acompanhar nos próximos relatórios. Sempre fica, né? Fica. Por exemplo, será que aquele ritmo forte de renegociações vantajosas continuaria? Qual seria o impacto disso nos rendimentos futuros? A gestão conseguiria manter esse nível? Boa pergunta. E aquela potencial compra do portfólio CEAR11, será que foi para frente? Se sim, como isso mudaria o perfil do BTLG11? Uma mudança estrutural, talvez. Pois é. E o que aconteceu com a negociação do contrato lá do BTLG Cotia?
E com a área vaga em Cabreúva? Conseguiram resolver? Pontos importantes para a receita futura. E a estratégia de vender e comprar ativos, a reciclagem, continuaria a gerar tanto valor nos trimestres seguintes? O mercado permitiria isso? São muitas questões, né? Muitas. É a dinâmica do mercado e da gestão ativa. Exato. E para acompanhar as respostas a essas perguntas e ter acesso a mais análises como esta, fica o convite. Não deixe de clicar em seguir o Diário SA e ativar as notificações para não perder nenhum detalhe. Episódio criado por Clayton, criador do Diário SA. Até a próxima!